Vamos falar sobre eleições 2022. Única mulher até agora a anunciar participação na corrida presidencial do ano que vem, a senadora Simone Tebet é pré-candidata do MDB, a parlamentar do Mato Grosso do Sul, tem 51 anos, é líder da bancada feminina no Senado e ex-presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Simone é filha também do senador Rames Tebet, que faleceu em 2006. Ele presidiu a casa entre 2001 e 2003 e a gente conversa agora ao vivo com a senadora Simone Tebet, pré-candidata também à presidência da República. Quem participa comigo dessa entrevista é o nosso colunista de política, Thales Faria. Olá, senadora. Boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao All News. Boa tarde, Fabíola. Boa tarde, Thales. Boa tarde a todos aqueles que acompanham o All News. Obrigada pelo convite. Olá, Thales. Boa tarde para você. Boa tarde, Fabíola. Boa tarde, senadora. Seja bem-vinda. Bom, a senhora é a única mulher em quase uma dezena de homens que já se apresentaram ou colocaram seu nome. Não oficializaram ainda a pré-candidatura, mas estão aí como candidatos à presidência da República. E chama a atenção, senadora, porque publicamente e muito mais até pelos bastidores, quando essas pessoas falam o seu nome, esses homens falam o seu nome, sempre a colocam como a vice dos sonhos, vamos colocar assim, né? Recentemente até João Dória falou isso aqui ao vivo, que seria uma excelente vice. Eu queria começar a nossa conversa perguntando justamente esse ponto, senadora. Como a senhora se sente, primeiro, como única mulher entre tantos homens, e segundo, quando se fala o seu nome, se fala, mas ela seria uma ótima vice, e nunca como a protagonista da história. Como é que é esse sentimento, senadora? Bom, Fabíola, eu acho que é o mesmo sentimento que todas as mulheres que se propõem a sair do seu espaço privado, dentro de casa e para o mercado de trabalho também sentem. Acho que é um pouco o sentimento que você também tem como jornalista, como todas as mulheres que ocupam espaços públicos têm. Primeiro, um senso de responsabilidade, meu, seu, de todas as mulheres que hoje estão à frente no mercado de trabalho, de saber que todo o nosso sucesso puxa outras mulheres. A gente fala muito numa palavra que eu particularmente não gosto, empoderam as mulheres, quando na realidade é no sentido de dar protagonismos para as mulheres, que é isso que nós queremos, estar ao lado dos homens, construindo uma sociedade mais plural, mais cristã, mais solidária, mais fraterna, mais justa. É óbvio que essa responsabilidade vem também com uma sensação de orgulho, né, de estar cumprindo uma missão. Quando o MDB começou a me sondar, isso não é de agora, já tem quase um ano, quando eu me coloquei, tive a coragem de ser a primeira mulher candidata, não foi nem pré-candidata, à presidência do Senado Federal em quase 200 anos de história, numa casa ainda muito masculina. A política tem esse mundo ainda muito fechado para os homens, somos menos de 15% de mulheres fazendo política no Brasil. Quando eu me coloquei tendo essa coragem de colocar meu nome à disposição, o partido começou a me sondar pela minha história e pela história do partido. Saber que sou pré-candidata no maior partido do Brasil, sendo a primeira mulher também que o MDB se coloca como pré-candidata, isso obviamente que dá um senso de responsabilidade. Ao lado disso, vem obviamente aquela velha máxima, hoje ainda falando com a Luísa Trajano sobre uma pauta feminina, nós temos um projeto aqui que atende, que tem interesse dos empresários, dos comerciantes, no que se refere à pauta feminina, nós tratamos exatamente disso, né? É claro que nos sentimos honrados em qualquer posto, não há nenhum demérito em ser vice. Eu já fui vice-governadora. Agora, não me tratem diferente. Eu sou pré-candidata à presidência da República. Da mesma forma como eu estou aqui para cumprir missões e outros também estão dentro dos seus partidos, nós nos colocamos como pré-candidatos. Eu não aceito conversar nesse momento com nenhum outro posto que não seja esse. Eu faço parte hoje de um pacto pelo Brasil, uma frente democrática, como outros candidatos que entendo democratas também fazem. E é este o compromisso que assumi com o MDB. De forma bem objetiva, Fabíola, o MDB não me cobrou nenhuma outra posição a não ser e não me ofereceu nenhuma outra posição a não ser a pré-candidatura à presidência da República, como eu deixei claro que eu só tenho um plano B em nível nacional, que é ser pré-candidata à presidência da República. Questão de vice, nós vamos buscar, independente de gênero, homem ou mulher,
lá na frente, quando tivermos uma convergência desse centro democrático. Achei Senadora, firme, hein? Foi candidato. firme, né? Não me tratem diferente, não me tratem de diferente. Outro candidato que chegou a dizer que era um vice possível era o Eduardo Leite, antes das prévias do PSDB. E ele foi peremptório, ele disse, olha, eu sou candidato a presidente e se me chamarem para vice, eu não aceito, eu vou concorrer aqui no governo do Rio Grande do Sul. Eu queria saber da senhora, com precisão, se a senhora for convidada para ser candidata a vice, a senhora aceita ou recusa? Thales, ninguém pode fechar as portas para nada no Brasil. Há um projeto muito acima do projeto pessoal ou do projeto partidário. A bandeira que nós precisamos carregar acima de tudo é uma bandeira da democracia. As instituições democráticas foram ameaçadas, são ameaçadas todos os dias. Todos os pilares que sustentam a democracia, como liberdade de imprensa, direito das minorias, direito à liberdade de expressão, direito de ser o que somos, independente do que outros pensam, dentro dos limites, obviamente, do que dispõe a legislação, tudo isso é ameaçado todos os dias. É por isso que o MDB saiu do conforto de sempre dar sustentação a governos e se tornou um partido independente desse governo. Foi talvez o primeiro grande partido de centro a falar, somos independentes, porque não concordamos com muitas das ações do presidente da República. Então, diante desse cenário, ninguém pode fechar as portas para absolutamente nada. Quem quer apoio tem que dar apoio. Né? Isso é verdade. O que eu só não aceito e que não quero nesse momento, nós estamos colocando o bloco na rua, é dizer o seguinte, a Simone como mulher é uma ótima vice e ninguém fala que os outros são excelentes vices. Eu quero igualdade de condições, é apenas isso, mas concordo com você e esses questionamentos são saudáveis, eu entendo essa angústia da imprensa, que também é a nossa angústia, porque entendemos que a terceira via lá na frente vai ter que se encontrar. Nós precisaremos lá para abril estar sentando dizendo, olha, quem tem maior rejeição, quem não tem pontuação nas pesquisas, quem não tem condições de levar adiante seu projeto, que aceita se somar, sob pena de morrermos todos abraçados. A senhora vai ter um encontro com Dória essa semana. O Dória e o Moro já estão mais ou menos acertados de que quem estiver na frente deve apoiar o outro. A senhora aceitaria um acordo desses? Eu não sei se já estão acertados, eles estão dialogando, que é extremamente saudável. E é isso que eu vou fazer nesse convite que tive de estar aí em São Paulo, junto com o presidente Baleia Rossi, e também temos outras conversas e outras tratativas com outros partidos, porque o que nos une é muito maior do que as nossas divergências. Nós temos um pacto a favor da democracia, entendo que a terceira via, que eles chamam, eu particularmente não gosto desse nome, esse pacto, essa frente democrática vai estar no segundo turno, é para isso que nós nos propusemos. Quando eu falei que eu só tenho plano A como candidato a presidente da República, eu entendo a situação do governador Eduardo Leite. Ele hoje é governador de nada mais, nada menos como dos maiores estados da Federação Brasileira, que é o estado do Rio Grande do Sul. Tem total lógica aquilo que ele falou, olha, não é por demérito, mas entre ser vice e continuar o meu mandato, para o qual eu fui eleito, eu vou continuar com o meu mandato. Agora, no nosso caso é muito diferente. Nós aqui estamos numa frente, eu tenho a opção ou de vir candidata à reeleição pelo meu estado ao Senado Federal, ou ser pré-candidata a presidente da República. Eu fiz uma opção como pré-candidata a presidente da República por esse partido. Nós estamos começando um diálogo que vai requerer muita paciência, muito equilíbrio, como eu disse, né, muita saliva. Estamos iniciando. O importante é mais do que isso, Thales, que nós possamos estar falando de projeto de país, que a população nos conheça. A população precisa entender que ela não tem numa sociedade tão plural de 210 milhões de brasileiros apenas duas opções, entre o ruim e o péssimo. Ela tem a opção de falar, eu não quero mais o passado, que ele volte, muito menos o presente que aí está, eu quero um futuro onde eu tenha alternativas, onde eu tenha nomes em que eu possa confiar. Isso e é para isso que eu concordo, muitos não concordam comigo, que os partidos têm que colocar os seus nomes. Eu não sou daquela que acha que já temos que começar com 2 ou 3 nomes, não. Nós temos que colocar 5, 6 nomes à disposição da população, porque a gente não sabe com quem o eleitor vai se identificar. Agora, senadora, é interessante a senhora falar isso, né? Tem que colocar o bloco na rua, tem que colocar os nomes na rua. A gente até entrevistando algumas pessoas aqui, algumas lideranças políticas, veio a ideia, inclusive do Luciano Bivar, de realizar prévias populares, né?
A gente até conversou isso com o Dória, ele falou assim, isso não foi discutido comigo, mas eu não sei, se forem colocar aí. Queria saber, a senhora aceitaria o seu nome estar nessas prévias populares? A senhora também está participando dessas discussões. Como é que seria encontrar este nome? Tirando a história, como a senhora falou, de ser tratada com igualdade, nas mesmas condições, passado isso, né? Quando se chegar a esse bloco todo, como a senhora falou, como chegar a um nome forte para tirar o Lula ou o Bolsonaro do segundo turno, que é o que, né, as pesquisas desenham? Quais seriam as condições para isso? Qual seria o método para isso? Pois é, Fabiola, essa que é a pergunta de $1 milhão, porque, veja, em tese, eu entendo o presidente Luciano Bivar como um democrata que aliás, teve na nossa pré-convenção, no pré-lançamento. A ideia é muito interessante, mas na prática eu não consigo visualizar de que forma a gente poderia estar construindo regras para poder sondar o que a população está pensando. Eu acho que é um misto aí, o tempo dirá, entre popularidade e baixa rejeição. Porque, veja, chega uma hora também que você bate num teto e esse teto te impede de ir para o segundo turno. Isso precisa ser avaliado. Como fazer uma prévia através de rede social, que muitas vezes você tem robôs votando? Então, é muito complicado. Eu acho que antes de chegar nisso, isso só comprova que Luciano Bivar, justamente por ter aí um grande partido junto com os demais, tem essa preocupação de que teremos que estar unidos, de que essa é uma caminhada de muitas etapas que terão que ser cumpridas e, entre elas, diálogo de assim e outro também. Muitas possíveis soluções serão dadas, mas eu acredito que antes de uma possível solução como prévias, no meio do caminho, alguns candidatos já vão começar a perceber, ou pré-candidatos, que o caminho é se somar, e isso vai acontecer a partir do mês de março. Acho que antes de março, qualquer tese vai ser exatamente isso, uma mera tese sem qualquer concretude. O Moro, ex-juiz Sérgio Moro, e o Deltan Dallagnol, procurador, ambos se filiaram ao Podemos e vão concorrer às eleições depois de terem julgado a Lava Jato, terem promovido a Lava Jato e levado à prisão o ex-presidente Lula. A senhora acha, o Zanin disse aqui que não acha eticamente correto o Moro concorrer. A senhora acha eticamente correto o Moro estar candidato? Eu não tenho que achar nada, Thales. Quem tem que achar é a população brasileira. A senhora é candidata. Se as regras... A senhora também, a senhora também é professora. A senhora é advogada também, né? Vou esclarecer, eu não tenho que achar nada, quem tem que achar é o eleitor. O que eu posso dizer apenas é que, pelas regras do jogo democrático hoje, pelo que diz a legislação, a Constituição Federal e a própria legislação eleitoral partidária, estou respondendo, Thales, calma. Exatamente, particularmente, eu não tenho que achar nada, quem tem que achar é o eleitor. O que eu posso dizer é que, pela Constituição, pela legislação partidária e pela legislação eleitoral, ele tem o direito, como qualquer outro, de colocar o seu nome nas urnas. Quem vai dizer se é ético ou não é ético, se deveria ou não deveria, é o próprio eleitor. Da mesma forma como o eleitor tem que dizer se acha ético ou não o ex-presidente da República e colocar novamente seu nome à disposição da população. Eu sou advogada. Como advogada, eu sempre defendi, embora eu não seja garantista, nem lavajatista, eu tenho um certo equilíbrio em relação a isso, que todos que não tenham uma condenação, enquanto não tiver devido processo legal, tem que ser garantido com ampla defesa e contraditório. Todos os que estão, pelas regras do jogo, aptos, têm o direito de se colocar seu nome dentro do seu partido e, uma vez avalizados, colocar o seu nome à disposição da sociedade brasileira. O Lula é inocente? A senhora é advogada. A justiça que tem que dizer, enquanto ele não tiver uma sentença transitada em julgado, pelas regras jurídicas e pelas regras eleitorais, ele tem o direito de disputar a eleição. Não, mas estou perguntando se ele é inocente. Eu não sei dizer, eu não sou jurista, eu não sou juíza do processo. Aliás, é a única pergunta que nenhum advogado, eu sou advogada, pode dizer antecipadamente. Se eu não fosse advogada, eu poderia até te dar essa resposta. Mas eu, além de ser senadora e ser política, eu sou jurista. E como jurista, eu não posso antecipar uma decisão antes de conhecer os autos. Seria leviano da minha parte. Não, particularmente, acho que o ex-presidente da República errou. Particularmente acho que a ex-presidente Dilma errou, tanto é que participei do processo de impeachment, mas
tanto ela quanto ele têm o direito de disputar uma eleição. Eu vou estar lá dizendo por que eu acho que não devem votar no ex-presidente Lula, da mesma forma como vou estar dizendo porque eu acho que não devem estar votando no atual presidente da República. Isso é outra história. Mas mais do que isso, eu vou estar andando no país, vou estar percorrendo os palanques regionais do meu partido para dizer do meu projeto para o Brasil. É disso que se trata a minha candidatura. Agora a senhora estava falando Agora a senhora estava falando há pouco sobre pacto pela democracia. Isso a senhora está falando já há bastante tempo, né? Sobre a necessidade desse pacto. Se lá na frente a coisa embolar, é preciso todos se unirem nesse pacto e, inclusive, por exemplo, toda essa história relacionada ao Lula, ao PT, a Dilma, como é que vai se dar isso lá na frente na sua análise, senadora? Como é que as pessoas vão se unir em torno desse pacto que é o pacto da democracia? O pacto a que me refiro é o pacto desses partidos de centro, centro-direita, centro-esquerda, que estão colocando o seu bloco na rua e que estão se colocando à disposição do país. Eu acredito que no primeiro turno nós não tenhamos mais do que 2 candidatos, no máximo 3, se nós incluirmos Ciro Gomes num processo, porque ele já disse que é candidato, né, independente de qualquer coisa. Eu acredito efetivamente que ou nós lancemos lá na frente 2 candidatos ou vamos todos morrer afogados. E eu tenho convicção que na hora que as pessoas conhecerem as propostas desses partidos, inclusive o nosso, nós estaremos no segundo turno disputando contra hoje, porque é o que diz a pesquisa, o ex-presidente Lula. Senadora, a senhora teve um papel de destaque na CPI da Covid. Mesmo depois da CPI, ontem, numa festança no Palácio do Planalto, o presidente Bolsonaro disse, aspas, aqui é proibido usar máscaras. A senhora é advogada. Cabe uma medida mais drástica contra o presidente por esse tipo de coisa? Ele cometeu um crime? Ele cabe um impeachment contra o presidente. O presidente já tinha que estar com um processo na Câmara, aliás, já tinha que ter sido autorizado, aberto pelo presidente da Câmara dos Deputados, já tinha que ter sido instalada a comissão processante, a comissão que a admite e já ido para plenário da Câmara, e esse processo já tinha que estar chegando aqui no Senado Federal para que o Senado Federal pudesse, dentro da comissão processante, fazer toda a análise e julgamento. Lamentavelmente, foi o que a CPI mostrou, né? Houve crimes, no plural, de responsabilidade sobre o presidente da República. Houve uma omissão, não foi uma omissão qualquer, foi uma omissão dolosa, quando se tem a intenção, porque o presidente da República, aquilo que ele pensa e que ele fala, é exatamente o que ele fez. Nada. Ele negou a ciência, ele negou a gravidade da pandemia e ele, pelo atraso de vacinas comprovado, e depois, numa tentativa até do seu governo de crime contra a administração pública, de superfaturar em cima da dor alheia a preço de $1, como se a vida tivesse preço, quanto mais valer $1 cada dose superfaturada de vacinas, foi comprovado pela CPI a omissão dolosa e depois, repito, a tentativa de se levar vantagem financeira em cima da dor da população brasileira, de que o senhor presidente da República cometeu crimes de responsabilidade. Infelizmente, a legislação eleitoral, a legislação relacionada a isso, e que precisa ser aperfeiçoada e atualizada no futuro, nós não sabemos de que forma poderemos fazer isso, mas é uma discussão que há de ser feita, impede ou coloca na mão de uma única pessoa no Brasil o poder de decidir o destino numa situação tão grave quanto essa. Mas então, por uma série... Esse caso específico, sim, da festança de ontem. Sim, o caso específico dele continuar negando. Ele nega a ciência e leva, com isso, à morte milhares de pessoas. Há crime de responsabilidade comprovado pelo presidente da República. Muitos dizem o seguinte, mas como é que faz se a CPI... se o processo fica na justiça na mão do procurador-geral, na área política na mão do presidente da Câmara. Vamos lembrar que o presidente da República não vai ser presidente eternamente. Ele vai, reeleito ou não, ele vai sair do pedestal, ele vai descer desse pedestal. E quando isso acontecer, a justiça comum, inclusive, vai ser feita. Eu não tenho dúvida que haverá abertura de processos na área civil, na área criminal e, no caso, infelizmente, na área administrativa, que é a perda de mandato. Houve uma decisão política do atual presidente da Câmara, junto, inclusive, com alguns líderes que falam, não, o processo eleitoral está chegando aí, vamos aguardar, vamos esperar as urnas. E há uma parte que se favorece
com a permanência do presidente, porque um governo fraco fica refém de alguns poucos ou alguns muitos que visam o interesse próprio acima do interesse público. Há um centrão, não são todos do centrão, há que se dizer isso, é preciso fazer aqui, separar o joio do trigo, que tem interesse na permanência de governos fracos, que com governo fraco você torna não só o próprio presidente, mas o próprio país refém dos interesses mais mesquinhos, dos interesses mais banais, dos interesses mais sórdidos, que é colocar o interesse financeiro próprio acima do interesse de uma sociedade que hoje voltou a passar fome. É importante a gente nunca deixar de dizer isso. A fome no Brasil, ela não é fruto apenas da pandemia. Ela agravou uma situação de desigualdade social, mas ela veio e ela não vai nos deixar tão cedo. O desemprego, o recorde, o subemprego, o desalento, a diminuição do poder aquisitivo da classe média, ela não veio só por conta da pandemia, ela veio porque a pandemia chegou no pior momento do país, com um desgoverno que não sabia para onde ia, não tinha norte, com o ministro da Economia que não conhecia o Brasil e não conseguiu fazer as reformas estruturantes necessárias. Ela se potencializou fruto da falta de ação no período da pandemia e ela continua agora quando o governo simplesmente finge que não está acontecendo nada e continua não apresentando projeto nenhum de país nesse 1 ano e meio que falta ainda da sua gestão. Em relação à CPI da Covid ainda, tem uma certa frustração a gente está há 2 meses da apresentação final do relatório. Nada andou na Procuradoria-Geral da República, nada andou no Senado, inclusive, nas propostas legislativas. Há uma frustração neste momento? Dá para dizer que o relatório final da CPI acabou em pizza? Não, Fabiola, eu estou extremamente satisfeita. Eu acho que todo cidadão brasileiro há de reconhecer que a CPI foi além do que todos nós imaginávamos. Até porque eu concordo com muitos dos que dizem a gente nunca acreditou na CPI. E eu não acreditava mesmo. Eu comecei no Legislativo como deputada estadual há 20 anos atrás. Eu continuo no Legislativo agora, apesar de já ter sido prefeita, reeleita prefeita, secretária de governo do estado de Mato Grosso do Sul, vice-governadora. Eu comecei no Legislativo e agora estou terminando meu mandato no Legislativo. As CPIs no Brasil nunca foram levadas a sérias porque ela era um direito das minorias, porque basta 1/3 do Legislativo para abrir, mas ela acabava sendo comandada pela maioria, porque quem indica são os líderes dos grandes partidos junto com os pequenos. Aconteceu justamente o contrário nessa CPI. Nessa CPI nós tivemos aberto à opinião pública, todos viram, principalmente, acho que um fato decisivo, a CPI colocou vacina no braço do povo brasileiro. Porque se não fosse a CPI, o governo não teria comprado com a rapidez, depois, não antes, as vacinas para a população. Seguramente nós chegaríamos, infelizmente, a 800 mil vidas perdidas, se não fosse a CPI ter exigido e feito com que o governo agilizasse as compras. Agora, você tem absoluta razão, Fabiola. Nos frustra quando a gente sabe que para na mão de um engavetador, que é o Procurador-Geral da República, que, abrindo mão das prerrogativas constitucionais de agir com isenção, representando um órgão da mais alta importância como o Ministério Público, de fiscalização e controle, não ouve os seus pares, que é toda uma pirâmide lá, a base do Ministério Público, que clama também por investigação, e começa a agir com atos protelatórios. A CPI tem hoje um observatório para que a gente possa insistir, estamos insistindo dentro das nossas limitações. Essa é a regra do jogo, é outra questão que nós vamos ter que rever. Mas, repito, a CPI cumpriu uma missão fundamental, que mais importante que salvar vidas não tinha nada era mais importante que naquele momento, mas também, se me permitir ainda, desculpa estar sendo longa nessa resposta, ela arranhou a credibilidade do presidente da República. Não vamos esquecer que política, né, há consequências e consequências, diretas e indiretas. Qual foi a consequência indireta para a imagem do presidente da República? Mostrou para a população brasileira que nós temos um presidente insensível que não atende aos interesses mais básicos da sociedade brasileira. A credibilidade do presidente caiu, as pesquisas mostram isso, nunca teve tão baixa o índice de popularidade, de confiança na sua gestão. E isso nós devemos, sim, à CPI. Falta, Fabiola. Eu acredito que já dia 1º de fevereiro nós teremos uma agenda legislativa em relação à CPI. Ela não é tão urgente, é importante dizer isso. Há pautas mais urgentes aqui, por isso que nós também do Observatório demos uma trégua em relação à pauta legislativa para que as próximas
CPIs tenham mais efetividade. Mas frustra, sim, quando a gente vê a Câmara não abrindo um processo de impeachment e o Procurador-Geral da República engavetando as denúncias gravíssimas que nós entregamos através de um belíssimo e robusto relatório formulado pela comissão, que, lembrando, foi inclusive votado e foi aprovado pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Na sessão de sanção da PEC dos precatórios, a senhora meio que se desentendeu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e disse que ele acusou de desonrar um compromisso assumido com os líderes. Isso entre aspas. Ele também é pré-candidato à presidência da República. Ali foi um pré-embate eleitoral entre vocês dois? De forma alguma, Thales. Eu gosto demais do Rodrigo como jurista, tinha um ótimo relacionamento antes, a nossa disputa foi extremamente saudável para a democracia como candidato à presidência do Senado. Depois ele honrou conosco vários compromissos e eu procurei, sempre que possível, como procuro, dar sustentação à gestão dele. Agora, efetivamente, houve um equívoco ali. Vou lembrar muito rapidamente que a PEC dos precatórios, que era a PEC do calote, queria estender até 2036 o não pagamento de créditos de pensionistas, de aposentados, de pessoas com deficiência, de idosos, enfim, para poder fazer um espaço fiscal, falar que tem dinheiro para fazer graça, né, para poder colocar mais emenda secreta na mão de parlamentares para os seus currais eleitorais para poder ganhar reeleição, aumentar a base do Centrão, aumentar a base no parlamento. Então, o que nós fizemos? O governo ia ser derrotado com um número expressivo aqui. Não passava a PEC dos precatórios, só que o governo, ao invés de fazer duas PECs, ele colocou numa só algo que para nós é muito caro. Para mim é inadmissível uma criança dormir com fome no Brasil, quanto mais 5 milhões de crianças. Então, diante desse cenário, ali tinha na PEC dos precatórios o Auxílio Brasil de R$400, eu conversei com a bancada dos trabalhadores, eu conversei com a oposição e disse, nós vamos ter que achar uma saída para isso. Qual foi a saída? Transformar um projeto que era muito ruim em algo pelo menos palatável. Então, nós fizemos uma série de ajustes e 2 específicos, um passando de 36 para 2026. Em 4 anos, nós temos condições de organizar a casa, aliás, muito antes disso. Então, nós criamos situações, garantimos que todos os precatórios que envolviam o pagamento de idosos, de pessoas com deficiência, de aposentados, de pensionistas, de pequenos valores até 66 mil, seriam totalmente quitados, independentemente do ano, eles seriam imediatamente quitados dentro do cronograma. E colocamos o seguinte, qualquer espaço fiscal criado, e não é pouca coisa, nós estamos falando de mais de 100 bilhões de reais, teria que todo para a seguridade social, assistência social, saúde pública e previdência, aí incluído o Auxílio Brasil, para poder incluir os 3 milhões de famílias que estão na fila, passando fome e precisando de R$400. Quando nós fizemos esse acordo, houve um acordo com o presidente Rodrigo Pacheco, isso todo mundo sabe, que não seria fatiada essa emenda, essa PEC. E isso foi cumprido. Ele fez uma reunião conosco e disse, olha, eu vou ter que fatiar. Eu senti, nem disse com essas palavras, eu senti que havia uma pressão da Câmara dos Deputados, que haveria necessidade, pelo menos, de fatiar parte. Eu fui a primeira na segunda reunião de líderes a dizer, olha, eu vou dar uma carta em branco, presidente, para que o senhor possa, dentro do que foi compromissado conosco, de garantir que o espaço fiscal, a sobra, todo esse recurso, seria todo para a Seguridade Social, fazer a promulgação do jeito que achar que tem que fazer. Mas esse compromisso foi feito conosco, foi feito comigo. E lá, numa pressão que foi feita pela Câmara, não foi cumprido. Houve um fatiamento e uma parte do que foi promulgado, saiu livre, saiu solto. Ou seja, abriu um espaço fiscal para esse ano e para o ano que vem de 50 bilhões de reais solto, quando não precisava disso, era só mandar para a Câmara, havia saídas. Ele tinha direito de fazer isso? Tinha, mas não foi isso que foi combinado. Então, eu falo isso em alto e bom som para quem quiser ouvir, quem estava do lado sabe o que foi dito, eu não preciso aqui entrar em detalhes. Vou continuar dando sustentação ao presidente Pacheco no Senado, porque ele é um democrata,
porque ele tem feito, dentro, com algumas exceções que eu faço críticas, feito um bom trabalho como presidente do Senado. Eu não misturo as estações e, ao contrário, acho que ele é um pré-candidato que tem todas as condições de se apresentar ao país, porque, antes de tudo, ele tem algo que o atual presidente não tem, né? Além da capacidade que ele tem, ele é um democrata, como todos os pré-candidatos que aí se apresentam. Ele está naquele bolo que a senhora falou, né? Que vão ter que se aliar ou não. Ele está naquele bolo que a senhora falou de alianças, de conversas, e que deve sair 2 nomes desse bolo, que senão vai todo mundo morrer afogado, como a senhora falou. Duas perguntas bem Eu não tenho dúvida. 2 perguntas bem objetivas, nosso tempo aqui encerrando, senadora. Quais são esses 2 nomes? Queria a sua análise aí. Quais devem ser esses 2 nomes? Sérgio Moro vem subindo nas pesquisas. O lugar dele já está garantido na sua análise ou não? E aí, outra pergunta. Esse lugar que vocês vão pegar no segundo turno, desse bolo, é do Bolsonaro ou é do Lula? Bom, de trás para frente, pelas pesquisas, pela lógica, pelo que está aí hoje, não significa que em março a resposta será a mesma, o lugar que hoje nós vamos ocupar é o lugar do atual presidente da República. Acredito que o presidente Lula, nesse momento, está, pelas pesquisas, à frente, consequentemente, o espaço para essa frente democrática é o lugar do atual presidente da República. E os nomes, só a população que vai dizer. Por isso que eu advogo que a gente tem que andar o Brasil, olhar no olho das pessoas, falar quais são as nossas propostas para acabar com essas mazelas, para diminuir a desigualdade social, o que nós pretendemos, num plano de desenvolvimento regional e nacional, fazer com um país tão diferente no que se refere à saúde, à educação, a programas de logística, de infraestrutura capazes de alavancar, né? Fazer desenvolvimento. Fazer campanha. Fazer a campanha. Resumindo, campanha na rua. Agora, senadora, o Moro já está, nessa corrida, o Moro está saindo na frente, ou não? Sérgio Moro. Porque ele está ali, na pesquisa, bem deslocado no terceiro lugar. É natural, Fabíola, porque ele é uma pessoa mais conhecida, mas também ele tem um alto índice de rejeição. Isso tudo vai ter que ser colocado na panela, vamos dizer assim. Isso tudo vai ter que ser colocado na mesa. É muito difícil você antecipar qualquer coisa. Eu posso falar por mim. Eu sou pré-candidata à presidência da República, eu vou andar o Brasil e aconselho todos que façam isso também. A gente vai ter que avaliar qual é o grau de crescimento versus o índice de rejeição e ver quem é que não bate num teto, para poder garantir minimamente que nós possamos estar juntos a partir do ano, a partir de abril ou maio, num projeto de segundo turno. A sua relação com o Sérgio Moro é boa, senadora? Sim, eu tenho uma boa relação com ele. Eu fui presidente da CCJ quando ele era ministro da Justiça. O recebi mais de uma vez na comissão e ele me recebeu mais de uma vez no Ministério da Justiça. O parabenizei no seu pré-lançamento e a recíproca é verdadeira. Eu tenho um bom relacionamento com todos. Aliás, diga de passagem, a única pessoa que eu não tenho um relacionamento, que eu não conheço, e gostaria muito, mas vou ao Rio Grande do Sul para conhecer, não tive o prazer ainda de conhecer, porque admiro muito o trabalho, era do ex-pré-candidato Eduardo Leite. No resto, eu conheço todos e tenho um bom relacionamento com todos. Sobre o Moro, a senhora considera que o STF errou ou acertou ao considerá-lo suspeito para julgar o Lula? Eu vou te dar a mesma resposta sobre a outra ótica. O que me espantou em relação ao Supremo é a demora que levou para decidir o caso do ex-presidente Lula, levando a uma insegurança jurídica, a meu ver, inadmissível. Veja, não foi uma ou duas, foram várias as vezes em que o advogado do presidente Lula entrou com a ação e o Supremo sempre dizendo, não, está tudo certo, está tudo certo. Chegar lá no final, não, está tudo errado. Essa insegurança também institucional, essa segurança jurídica, ela não pode acontecer no Brasil. E isso me espanta até hoje. Eu tento compreender essa absolvição, entre aspas, do presidente Lula, não no mérito, é importante dizer, mas na forma. No mérito ainda ele tem alguns processos em que, porque eles declinaram da competência, disseram que o foro competente não era no Supremo Tribunal Federal. Então me espanta, foi esse tempo que se demorou para essa decisão, até porque decisão do Supremo a gente não discute, quando é em caráter definitivo a gente cumpre. Então esse caminhar é que me espanta nesse aspecto de terem primeiro dito que estava tudo certo, depois não, agora não está certo, vamos começar da estaca zero. Se eu que sou jurista, que sou advogada, questiono, eu fico imaginando a cabeça da população brasileira.
Senadora Simone Tebet, queria agradecer imensamente a sua participação ao vivo aqui no All News. Estávamos aguardando desde o seu pré-lançamento. Volte outras vezes. Importante a gente discutir política, a gente discutir o nosso país e também saber os rumos aí do xadrez eleitoral de 2022. Um bom trabalho, senhora, e até a próxima. Eu que agradeço, Fabíola. Obrigada, Thales. Obrigada a toda a equipe do canal UOL. Tchau, tchau, Thales. Até. Até, Fabíola. Obrigado, senadora. Um abraço.